Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. E nesse vídeo vamos continuar uma série. A série que você já deve ter visto, que começou com vídeos do preconceito. E esse vídeo a gente vai falar sobre xenofobia. O que é xenofobia? Xenofobia é um preconceito sofrido por alguém que é de outro local, que fez uma imigração para outro local. Portanto, a cultura daquele povo, a forma como eles pensam, a forma como eles enxergam as coisas entra em choque com a cultura daquele outro indivíduo que foi imigrado. Então, esse preconceito sobre a cultura que não é dominante do local, ela é chamada de xenofobia. Ah, alguns exemplos de xenofobia é a restrição de oportunidades para pessoas que são da mesma nação, né, que são da mesma nacionalidade, mas que vêm de outros estados. Aqui no Brasil, a gente tem um país muito diverso. Então, aqui, por ter sofrido influências, um pouco da história do Brasil, o Brasil ele era habitado por várias tribos indígenas. Aqui existia na média 250 mil tribos diferentes. Vixe, era muito povos, tá? E essas tribos, elas não tinham um espaço territorial tão grande como são os estados que a gente delimitou. Com a chegada dos portugueses no Brasil, eles vieram para cá impondo a sua cultura, né, impondo a sua etnia para cima das culturas que eram muito divergentes entre as tribos que existiam aqui. Então a gente tinha tribos que a tribo inteira era poliafetiva, existia tribos que as crianças cuidavam de agropecuária, enquanto os adultos cuidavam da construção e da caça. Existia tribos que as mulheres caçavam e os homens ficavam cuidando da agropecuária. Existia vários modelos de tribo diferentes. Há, há algumas tribos que ainda sobreviveram, elas são monogâmicas ainda, mas casamento com primos de segundo grau é praticado por essas tribos. Mas, se até com primos de primeiro grau, mas tem que vir da parte do pai. Se vier da parte da mãe, é errado. É uma loucura. Pois bem, por ser uma cultura totalmente diferente, uma etnia diferente, né, que é o que define aquele povo, esse choque cultural e essa etnocentria, que é quando você impõe a sua cultura como soberana em cima das outras, como se as outras não fossem evoluídas o suficiente para ser igual à sua cultura. É o mesmo que falar que portugueses falam errado porque o nosso idioma ele é modificado por conta das interações que a gente teve, mas não quer dizer que isso seja uma evolução, isso é uma consequência, como tudo que existe. A dominação dos indígenas, ela foi um pouco complicada porque como existia um distanciamento muito grande e a ausência de convivência entre esses povos de regiões diferentes, as condições para esses nativos indígenas sobreviverem aqui era uma condição na qual não existia malária, não existia dengue e outros tipos de doença que existia lá na Europa, por conta dos animais que eles mantinham perto e a forma como eles conduzia a vida desses animais gerava doença. E as doenças desses animais passavam para esses portugueses, e quando esses portugueses vieram da primeira vez, eles passaram essas doenças para esses nativos que por si não, eles até tentaram um relativismo cultural, que é quando você
aceita uma cultura diferente, não vendo ela como superior ou como inferior, porque que existia várias tribos diferentes, então tinham culturas diferentes. Então eles eram acostumados com esse tipo de cultura, mas não com aquele tipo de tecnologia, né? Daí eles foram impostos a serem escravos e trabalhar de sol a sol para poder render a exploração da madeira lá do corante vermelho do Brasil, do pau-brasil. E além de outras explorações que foi tendo ali no começo, então logo os portugueses viram que aqui tinha uma condição climática muito boa para poder fazer a produção da cana e trouxeram a cana para cá, que era produzida lá em Açores. A cana-de-açúcar era complicada de ser produzida naquela região porque era muito frio. E os portugueses, eles desembarcaram na Bahia, depois eles foram para São Paulo porque tinha um porto mais fácil de trafegar entre as rotas. Mas como os índios morreram, eles começaram a comprar os escravos na África, em África, e começaram a trazer para cá. A prática da compra e venda de escravos já era criticada em 1500 pela Inglaterra, visto que a Inglaterra ela emprestou muito dinheiro para os países vizinhos. E essa dívida fez com que a Inglaterra pudesse comprar uma matéria-prima mais barata para poder fazer as suas produções em massa da Revolução Industrial que estava acontecendo lá naquela época. Então, eles usavam as colônias para produzir matéria-prima para ser explorada, para ser comercializada através de embalagens vindo lá da Inglaterra, enriquecendo mais a Inglaterra, né? Então, todos esses países começaram a se enriquecer a partir dessa exploração. A mão de obra ela sempre foi vista como algo complexo e questionável, porque na medida que você impõe um serviço no qual a pessoa vai ganhar uma quantia muito menor do que aquela que era para ela ganhar, isso é visto como uma forma de opressão. E essa opressão ela se dá sempre por povos de outra região, justificando a diferença de cultura para diminuir aquelas pessoas. Enfim, mas era a forma que eles conseguiam de manter o ócio, que é um tempo livre para poder tomar conta das governanças e desenvolver estruturas, enfim, fazer os projetos acontecerem. O Brasil começou a ser diversificado por conta dos escravos que foram, entre aspas, libertos em 1800. Quando foi assinada a Lei Áurea, em 1823, já usava muitos negros como mão de obra escrava. Mesmo quando libertaram os escravos, eles não tinham para onde ir. Então, eles se submetiam a ofícios que colocavam até a vida deles em risco. Isso foi um exemplo, a Guerra de Farrapos, por exemplo, aqui. Essa guerra ela usava negros para poder lutar como uma forma escrava. Eles usavam esses negros como escravos, ameaçavam eles de morte, mas eles queriam que eles lutassem e trabalhassem para eles. Quando os negros começaram a ser libertos, o preconceito em cima dos africanos já era muito grande. Então eles preferiram fazer uma forma de deixar com que esses negros morressem naturalmente. É muito pesada a história do Brasil. Então, quando essas pessoas negras que eram escravas libertas, elas foram soltas ao mundo, elas não tinham forma de morar, elas não tinham moradia, elas não tinham alimento, elas não tinham saneamento básico, elas não tinham assistência de saúde, então muitos morreram. Outros eles ficaram ali morando à margem da sociedade, nas periferias. Começou a existir um estado paralelo, uma forma de governo paralelo que existia entre eles
porque eles precisavam fazer ruas, eles precisavam de energia elétrica, eles precisavam fazer os loteamentos deles acontecerem, enquanto o Estado só servia para aquelas pessoas que estavam ali no país, as pessoas brancas. As pessoas brancas começaram a predominar o Brasil por conta das imigrações dos europeus, primeiro, né, os alemães, os italianos, os próprios portugueses, os poloneses, os noruegueses, e eles vieram para cá já achando que iam conseguir lucrar e conseguir trabalhar em cima da agropecuária de uma forma que eles conseguissem ter a sua própria terra e conseguir produzir. Em vez disso, os, os donos das terras que tinham os escravos, eles ofereciam a parte da terra deles para os imigrantes, para os alemães, plantar arroz ou italianos, enfim. Eles ofereciam a parte, teoricamente, graça, mas parte da produção que essas pessoas fizessem tinha que ir para eles. É uma forma de fazer um aluguel eterno, no meu ponto de vista. Então, se você não está dando a terra, você está alugando a terra e está obrigando o inquilino a pagar o aluguel todos os meses. Então, isso passou a ser uma forma de exploração em cima dos outros que não eram portugueses. Eles começaram a emigrar para outras regiões e tentaram fazer a sua própria cultura. E essa interação entre quem já estava aqui com quem chegou formaram povos diferentes. A cultura, o povo africano que estava aqui, os escravos, eles eram oprimidos de expor a sua cultura, de expor a sua etnia, né? De expor o seu modo de vir, a sua forma de pensar, o seu modo de viver. Então, por eles serem povos que não se sentiam nativos daqui e não se sentiam livres para expor quem eles eram submissos a etnias diferentes. Então, os filhos que foram nascendo, além de embranquecer, de ficarem claros por causa da descendência genética, eles também foram ensinados em cima de uma cultura eurocêntrica, que é uma cultura vinda da Europa. Então, a forma de lidar com a realidade, ela supria as dos nativos e impunha o que eles aprenderam lá, a, a forma deles entenderem a realidade lá da Europa. Esse eurocentrismo, ele foi ficando predominante em cima daqueles que já dominavam as terras, enquanto os que eram menos favorecidos continuavam morando nas periferias, porque eles não tinham nem um pedaço de terra, eles não tinham condições de ter um teto, comida, saneamento básico e assistência do Estado, enquanto pelo menos os imigrantes tinham essas condições. Aí foi surgindo as cidades e com essas diferenças de cultura foi criando formas regionais diferentes. É como se fosse tribos. O nome correto é tribo. As tribos diferentes. Então, existe o conflito entre duas tribos que é chamado de aculturação intertribal, que é quando você tem um mineiro com um paulista e isso dá uma divergência cultural em cima de um lanche que, enquanto um fala que Bauru é feito com pão de forma, o outro vai falar que Bauru é feito com pão francês, enquanto isso a pessoa aqui do sul vai falar que não é pão francês, que é cacetinho, e a pessoa do norte vai falar que gosta de comer cuscuz no café da manhã, enfim. Vai rolar essa diferença por conta da forma que eles foram criados. Mas o que é mais interessante é que a xenofobia ela é ainda maior com os nativos que estavam aqui, com os indígenas, porque eles não foram dizimados instantaneamente. Eles se resistiram ao longo do tempo. Só que o avanço da agropecuária em cima das suas tribos, né, em cima das suas terras,
foi aumentando. E os fazendeiros, os agropecuários e os pecuaristas, eles começavam a matar esses índios e tirar as reservas nativas deles. Essas leis que estão sendo aprovadas para poder favorecer o desmatamento e favorecer com que não exista reserva indígena ou querer usar as terras indígenas para poder produzir uma árvore que nem é nativa daquele local, que não vai destruir com o metabolismo do ecossistema, é uma forma de xenofobia, porque a gente passa a entender que a nossa etnocentria, o nosso modo de viver em cima do que veio da Europa, de delimitar território, de ter escritura de terra, de ter exploração infinita dos recursos naturais, e a gente coloca isso como algo que é correto, enquanto os nativos eles tentam proteger algumas tribos, tá? Não são todas, porque como eu disse, são bem diferentes. Eles tentam proteger. Ao mesmo tempo, existe a xenofobia com os povos negros também, que em sua grande maioria frequentam, foram embranquiçados, né? Mas não são lidos como os negros, mas ao mesmo tempo foram imigrados para outras regiões. Esse vídeo sobre o racismo vai ser um próximo vídeo, mas esse vídeo é mais para explicar sobre xenofobia. Por que que a gente é reconhecida como um ser estranho quando a gente chega num local? Porque no pensamento primitivo, eles entendem que a gente está querendo roubar aquela cultura que eles têm, ou que a gente está querendo criar uma cultura em cima da cultura deles, ou roubar os recursos, enfim. É inventado um monte de coisa para impedir que exista o relativismo cultural, que é o que os indígenas, os nativos faziam aqui antigamente. Cada um tinha sua tribo com características diferentes, mas nenhuma tribo ela era impedida de exercer as suas crenças, mas elas tinham uma relação entre essas tribos que fazia com que o que era bom fosse absorvido, como a própria agrofloresta, né, que é uma forma de cultivo de plantas que é muito mais viável do que a monocultura, por exemplo. Então, isso é uma das coisas, entre várias outras que foram interações. Então, acabar com a sua cultura não é algo ruim, é algo inevitável, sabe? A gente teve. A nossa cultura só existe porque a gente é fruto de interação entre culturas diferentes. Mas a gente não pode falar que existe uma cultura única e imutável. Essa cultura ela sempre vai ser mutável, mas ela pode se manter e se caracterizar. Por isso é colocado os patrimônios públicos, né? Feitos tombamentos patrimoniais, porque aí coloca como parte da cultura para ser rememorada, para ser revivida e lembrada. Assim como Corcovado, onde existe o Cristo Redentor, que é construída pelos homens, mas o Morro do Corcovado não é, e é considerado um patrimônio público. As, as cataratas do Foz do Iguaçu, por exemplo, existem vários patrimônios que são parte da nossa cultura, mas que a gente tenta preservar para rememorar essa cultura. O vídeo de hoje foi esse e espero que gostem do vídeo. De novo, eu vou lembrar que vocês, se você quer apoiar o canal e quer que esse projeto continue, não deixe de patrocinar o canal através de um Pix. Você pode estar fazendo um Pix ou compartilhando conteúdo com seus amigos, que é uma forma de apoiar o canal. Você pode compartilhar o vídeo com outras pessoas e ajudar também financeiramente, porque graças a isso eu tô conseguindo um tripé, logo vai chegar o microfone, eu já tô conseguindo usar a câmera. Futuramente eu posso pegar um computador melhor para poder fazer edições melhores. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Um beijo. Tchau.